Estamos programando também agora o aniversário da igreja, vamos fazer grandes programações e vamos ter também a arrecadação de alimentos aqui na igreja. Você já pode estar entregando alimento aqui na igreja, 9 da manhã até as 6 da tarde, tem gente aqui para receber a sua doação de qualquer alimento e pode transferir e identificar isso como oferta para as famílias carentes, porque realmente a crise veio e ela vai perdurar. Mas Deus é maior que a crise e nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E temos ensinado isso nessa série de mensagens sobre essa crise tão influente no mundo inteiro, que o mundo inteiro está de pernas para o ar, abalado, e eu creio particularmente que o mundo nunca mais será o mesmo depois da Covid-19, essa doença do coronavírus SARS-2, que é a Covid-19. Então, Deus está nos dando a oportunidade de vencermos essa situação toda. Já vencemos o medo, vencemos a ansiedade, já entendemos que a crise é uma oportunidade para crescermos em Deus, já vimos que com Deus vamos prosperar em meio à crise. Também vimos que a crise dividiu o mundo, que não adianta querer voltar para trás como era antes, porque o novo normal não é mais como antes, e é uma nova era que está sendo estabelecida, e nós precisamos nos adaptar a essa realidade. E por isso, na semana passada, no domingo passado, falamos sobre o caminho novo que Deus está abrindo para nós em meio a essa crise, com rios no meio do deserto, com realmente o suprimento dele de forma sobrenatural e a bênção dele para crescermos em todos os sentidos. E hoje nós vamos falar algo interessante sobre essa crise também, que essa crise da Covid-19 demonstra também, e nós vamos ver isso biblicamente, que nós estamos vivendo no período do final dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias e vamos então ver alguma coisa sobre os sinais dos últimos dias e a sua relação com esse momento que estamos vivendo. Abra comigo em Marcos capítulo 13, vamos ler de 19 a 33, quando Jesus é perguntado pelos discípulos quando que haveria essas coisas, que Jesus tinha acabado de dizer que aquele grande templo seria destruído, e os discípulos então emendam 3 perguntas sobre isso e também sobre a questão do final dos tempos. Quando seria o final dos tempos e que sinais haveria da volta de Jesus, da sua segunda vinda aqui na terra. Então, Jesus fala isso e de forma bem contundente. Temos narrativas em Mateus, temos narrativas em Marcos, temos narrativas em Lucas, nos 3 evangelhos que contam a vida toda de Jesus, temos narrativas bem grandes sobre isso. E eu vou ler essa de Marcos a partir do versículo 19 de Marcos 13. Porque aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá
o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Nós sabemos que esse tempo está chegando e que está muito próximo. O dia e a hora não sabemos, mas esses sinais da volta de Jesus estão se cumprindo velozmente. E nós vamos aprender que a crise da Covid-19 demonstra que estamos vivendo o período do final dos tempos. Estamos vivendo definitivamente nos últimos dias da humanidade nesta terra, porque Deus criará os novos céus e a nova terra para habitarmos para sempre com Ele na Nova Jerusalém. Mas essa terra, como diz a Bíblia, será destruída pelo fogo. Não há esperança aqui nessa terra. Ela não vai durar muito. Aliás, nós como seres humanos temos literalmente quase destruído a terra, né? Ecologicamente já quase acabamos com ela. E Jesus Cristo ensinou alguns sinais para identificarmos o tempo do final dos tempos, esse tempo do fim e da sua segunda vinda. E o primeiro sinal é que ainda não é o fim, mas é um sinal que o fim está chegando. É chamado de o início do sofrimento ou o princípio das dores na tradução antiga. E aqui no capítulo 13, que você está aberto aí, você pode voltar para os versículos 5 a 8, que Jesus descreve alguns sinais que aconteceriam e de fato já aconteceram e até estão acontecendo, como essa doença mundial afetando a humanidade, como sinais de que realmente o fim está chegando. E ele diz, então, Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Então nós vemos aqui que toda essa situação, inclusive no texto paralelo, em Lucas 21:11, é acrescentado outro fenômeno, além das guerras, das fomes, dos terremotos, além da multiplicação do pecado, da maldade, da falsa religião, dos falsos profetas. Também é citado pestes, enfermidades graves. E no caso essa, sem dúvida, é uma peste, uma pandemia, assim como teve a peste da gripe espanhola no início do século passado. Assim está tendo esta aqui, com um alcance maior ainda do que a gripe espanhola, pois aquela foi restrita a uma parte da humanidade, mas essa aqui, a Covid, através do coronavírus, está alcançando toda a humanidade. E também temos o aumento da desobediência às leis de Deus, o esfriamento da fé, a apostasia. Tudo isso são sinais que são profetizados e que já têm acontecido. Em 2 Timóteo 3 mostra o perfil da humanidade, que é profetizado tudo isso
foi profetizado tudo isso no primeiro século, 2000 anos atrás, por Jesus Cristo e pelos apóstolos. E nós vemos acontecendo literalmente tudo o que foi dito com detalhes. Veja uma descrição detalhada do caráter dessa geração que estamos vivendo em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, quando o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele faz uma série de descrições a respeito do tempo do fim e das pessoas que viveriam nesse tempo. E ele chama esse tempo de tempo terrível, tempo difícil, tempo de muito sofrimento. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, saibam disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, sem piedade, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Veja que descrição detalhada do caráter da civilização que estamos vendo. Basta assistirmos alguns noticiários para vermos a humanidade quão decadente está e quão o ser humano está com o seu caráter deturpado, exatamente conforme essa descrição acerca dos tempos difíceis, trabalhosos, terríveis, os tempos do fim. Todos esses sinais têm acontecido já. O início do sofrimento, das dores, que ainda não era o fim, ele já está com todos os seus sinais se cumprindo. E nós lemos também em Marcos 13:10 que haverá um outro sinal da volta de Jesus, que Jesus fala categoricamente em Marcos 13:10, antes, porém, esse evangelho do reino será pregado a todos os povos da terra. Ou seja, o segundo e principal sinal da volta de Jesus e do fim dos tempos é a pregação do evangelho a todos os povos da terra. E, queridos, esta é a principal missão como igreja que estamos aqui na terra. E essa tarefa da evangelização de todos os povos avança rapidamente, cada mês mais rápido do que o mês anterior, cada ano mais rápido do que o outro ano. E nos últimos 100 anos, nós fizemos muito mais do que nos 1900 anos antes para alcançarmos os povos não alcançados da terra. E cada ano que passa, mais povos estão sendo alcançados. E muito brevemente, em alguns anos, não sabemos exatamente quantos anos, mas poucos anos, nós conseguiremos completar a tarefa para a qual a igreja existe na terra, que é fazer discípulos de todos os povos. Antes de Jesus Cristo subir aos céus, depois de ter morrido na cruz e ressuscitado, ele deixou categoricamente, em 5 ocasiões diferentes, que a tarefa principal da igreja era evangelizar todos os povos da terra, testemunhar de Cristo e fazer discípulos entre todos os povos da terra. Falou isso em Mateus 28, 19 e 20, que é a chamada grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações, todos os povos da terra. Então, essa é a tarefa principal. E ele confirmou isso novamente, falando em Marcos, falando em Lucas, falando em João e falando em Atos 1:8, confirmando essa tarefa. Ele disse sempre aos discípulos
após ter ressuscitado, que ele os enviava ao mundo para que alcançassem todos os povos da terra. E a igreja tem feito isso, ainda que com o esforço de pouquíssimas igrejas proporcionalmente, pois menos de 5% das igrejas do mundo, de fato, contribuem com alguma coisa para a evangelização do mundo. Mais de 95% não contribui com nada para a evangelização do mundo, pois não faz nada por missões. Mas, graças a essa minoria de igrejas, Deus tem conseguido alcançar a maior parte dos povos e vai alcançar todos os povos nessa geração. E é uma coisa lógica, né? O que Jesus Cristo nos mandou fazer após a sua ressurreição, qual foi a tarefa que ele nos deixou fazer? A tarefa que ele nos deixou para fazermos é exatamente a evangelização do mundo. Nada mais lógico que ele só volte depois de concluída essa tarefa, porque ele nos deu essa tarefa para cumprirmos. E nós, então, precisamos cumpri-la para que ele volte. É a lição de casa da igreja, que já dura 2000 anos e não conseguimos fazer ainda, mas graças a Deus agora estamos avançando. E nós temos certeza que será feita, porque em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, nos é dito que Jesus Cristo, o Cordeiro, comprou com seu sangue todos os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituiu reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Então, todos os povos foram comprados pelo sangue de Jesus. Então, todos os povos têm direito já à salvação, mas para que esse direito deles aconteça, a igreja tem que fazer o seu dever, cumprir a sua tarefa de levar essa carta de liberdade, que é o Evangelho de Cristo, libertação do poder do pecado, do diabo e da morte eterna, levando o perdão de pecados e a salvação eterna, que só tem quem entrega a sua vida a Jesus, porque não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, somente Jesus, só o nome dele salva. Atos 4:12, o apóstolo Pedro deixou isso claro: não há salvação em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome que possa ser invocado para alguém receber perdão de pecados, para alguém receber a vida eterna, só o nome de Jesus. Por isso que Jesus disse, quando Tomé perguntou: Senhor, não sabemos o caminho, como podemos chegar lá? Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, enquanto todos os povos da terra não souberem essa mensagem e não invocarem a Jesus, não haverá salvos entre eles, e nós não poderemos subir para estarmos com o Senhor como igreja, porque ainda não teremos feito a nossa tarefa. Mas essa tarefa será cumprida, porque em Apocalipse capítulo 7, logo depois de falar na visão que Jesus deu para o apóstolo João, com quase 100 anos de idade, o apóstolo tinha mais de 90 anos, estava exilado na ilha de Patmos, e ele teve visões, e foi arrebatado e levado ao mundo espiritual, para enxergar as visões que Jesus Cristo estava lhe dando acerca do final dos tempos. E então ele escreveu o livro de Apocalipse, e ele viu então esse cântico sendo cantado de Apocalipse capítulo 5, que digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Então João viu isso, e João viu o cumprimento disso, com todos os povos sendo alcançados e adorando a Deus, no capítulo 7, numa visão magnífica em que ele viu todos os povos, tribos, línguas e nações
não todas as pessoas, porque não são todos que creem, mas que havia aqueles que creram de todos os povos, havia salvos que estavam com vestes brancas e palmas nas mãos, e por toda a eternidade estavam adorando o Senhor, sendo salvos. Aleluias! Então haverá salvos de todos os povos da terra. E os versículos 9 e 10 mostram esses salvos, uma multidão enorme, bilhões de pessoas ali adorando a Deus de todos os povos, línguas e nações e tribos. E diz o texto, Apocalipse 9 e 10, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Que maravilha, irmãos! Nós estaremos lá, como reis e sacerdotes, os príncipes do Senhor, os filhos do Rei dos Reis, os filhos de Deus, resgatados e perdoados, purificados pelo sangue de Jesus. Estaremos lá com vestes brancas, clamando em alta voz, naquela multidão de salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações, invocando a Deus diante do seu trono, adorando a Deus e o Cordeiro por toda a eternidade. Que privilégio que você que já entregou a vida a Jesus Cristo tem, de escapar da condenação, de viver por toda a eternidade na presença desse Deus maravilhoso, de viver por toda a eternidade na presença de Cristo, o Cordeiro, que morreu por você, que deu a sua vida por você ali na cruz, para que você não viva uma vida inútil voltada para este mundo, mas viva uma vida que faz sentido e que vale a pena, que tem significado, entendendo que estamos somente de passagem aqui, e que tudo o que temos e fazemos devemos fazer e investir e colocar os nossos talentos e todo o nosso melhor para o Senhor, porque ali é o nosso verdadeiro futuro, é a nossa verdadeira cidadania. E então, breve, este segundo sinal estará se cumprindo, pois todos os povos da terra estão ouvindo a palavra, quase todos foram alcançados, restam ainda algumas centenas de povos, não sabemos quando eles serão evangelizados, mas todos os anos centenas de povos são alcançados, todas as semanas mais de um povo é alcançado, e nós assim temos certeza que muito breve estaremos cumprindo essa tarefa, e esse sinal que é condicional para a volta de Jesus estará se manifestando, e logo teremos então o terceiro sinal, antes da igreja ser levada para viver para sempre com o Senhor, porque breve a igreja vai ser tirada da terra. Os Tessalonicenses, quando Paulo escreveu a primeira carta, ele falou desse arrebatamento, e que a igreja se encontraria com Cristo nos céus, e os que estivessem vivos seriam transformados, e os salvos em Cristo ressuscitariam, para depois, sendo a igreja arrebatada, eles voltarem para a terra e reinarem com Cristo durante o milênio. E eles pensaram que isso já tinha acontecido. Houve uma desinformação lá, e muitos começaram a falar que isso já tinha acontecido. Então eles começaram a chorar, estavam desesperados e confusos. E aí então Paulo escreve
a segunda carta à igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica, aos tessalonicenses, explicando que haveria a manifestação de um sinal antes desse arrebatamento, que eles tinham ficado confusos, porque na primeira carta, no capítulo 4, Paulo falou desse arrebatamento e eles pensaram que já tinha acontecido e eles tinham ficado para trás e estavam chorando. Porque naquele tempo não tinha internet, televisão, rádio, comunicação, era tudo muito precário. As notícias demoravam meses ou anos para chegar, porque chegavam por carta ou através de uma pessoa que trazia as notícias. Então, eles estavam totalmente desinformados acerca dessas questões. E então Paulo manda uma carta. Paulo não podia ir pessoalmente, ele manda uma carta. E na segunda carta, então, de Tessalonicenses, capítulo 2, de 7 a 12, então Paulo explica para eles que o arrebatamento não haveria sem que antes tivesse uma manifestação que não tinha acontecido ainda, que era exatamente a manifestação do anticristo, que nós podemos afirmar que ainda não aconteceu, mas que está muito perto de acontecer, porque o mundo está sendo preparado para recebê-lo. E a crise da Covid-19, que paralisou todo mundo e tem gerado um controle nas pessoas e uma pressão no mundo inteiro sobre as nações e sobre a Organização Mundial de Saúde, nós estamos vendo que o cenário todo está sendo preparado para uma nova ordem mundial, que é exatamente o anticristo vai comandar essa nova ordem mundial. Paulo, então, explica dizendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, falando acerca do anticristo, e a partir do versículo 7, ele começa desde do versículo 1, mas eu vou ler a partir do versículo 7, depois vocês leiam o resto em casa, que é interessante. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, que é exatamente o Espírito Santo e a igreja. Então será revelado o perverso, o homem maligno, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, milagres e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Amém. Nós todos fomos salvos quando aceitamos a Jesus. Não seremos enganados quando vier o anticristo. Ainda que seja necessário pagarmos a nossa fé e a nossa fidelidade com a própria vida, o que não é de estranhar, porque hoje bilhões de pessoas estão debaixo de um jugo em que muitos que aceitam a Jesus são mortos e têm que pagar a sua fé com a própria vida. Isso já está acontecendo em muitos países, já tem acontecido na China, já tem acontecido na Coreia do Norte, já tem acontecido na Indonésia, já tem acontecido na Índia, já tem acontecido em dezenas de países árabes. Não é novidade isso que irá acontecer, apenas que será de modo generalizado. Todas as pessoas
terão que obedecer e se submeter ao anticristo, e aquele que não se submeter será morto. E o sinal e todo o terreno já está preparado. Já haviam preparado o chip que poderia ser colocado na mão direita ou poderia ser colocado na testa. Agora tem até algo mais light. Bill Gates inventou agora uma tatuagem, que essa tatuagem já é suficiente para identificar a todos, e a ideia é que todo mundo fique controlado. A tecnologia 5G, que não chegou, mas está chegando, e a China, que é uma nação que já tem todo o seu país controlado, eles não querem vinda de estrangeiros para poder exercer o controle total sobre a sua população, que tem proibido a pregação do Evangelho e tem prendido muitos pastores, líderes, e muitas pessoas que se opõem têm simplesmente desaparecido. O regime totalitário, esse regime está mostrando também essa sinalização desse controle que essa nova ordem mundial está se preparando através exatamente dessa doença. Tudo isso foi acelerado e já o cenário está todo preparado. Jesus diz também que ele destruirá esse anticristo na sua manifestação. E aí, esse reinado do anticristo de 7 anos, diz a Bíblia que nos primeiros 3 anos e meio, todos gostarão muito, mas quando chegar na metade, em 3 anos e meio, ele virará a casaca e mostrará de fato quem ele é, tirará a máscara, e aí passará a perseguir com grande violência e matando todos aqueles que invocarem o nome do Senhor. E aí nós não sabemos exatamente quando Jesus Cristo vai voltar, se vai voltar antes desse reinado do anticristo, ou seja, assim que esse reinado do anticristo começar a se manifestar, Jesus Cristo voltaria e a igreja seria arrebatada. Ou que são os pré-tribulacionistas, antes o arrebatamento, antes da tribulação. Ou se assim que o anticristo endurecer e começar a perseguir e matar os cristãos, então a igreja seria arrebatada, são os midi-tribulacionistas. Ou os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará pela tribulação e no final esse anticristo será morto, mas terá feito uma grande perseguição contra todos os cristãos. Enfim, nós não podemos afirmar com segurança qual das 3 opções acontecerá, mas o fato é que acontecerá. Jesus Cristo virá e está para chegar. Em Mateus 24, a partir do 29 a 31, Jesus fala sobre isso, fala sobre a sua vinda e sobre o arrebatamento, em que alguns serão tirados, outros serão deixados para trás. E em Mateus 24, 29 a 31, Jesus Cristo fala sobre isso, e depois ele detalha um pouquinho sobre essa situação de uns sendo tirados e outros deixados, de 40 a 42, e nós vamos ler essa passagem de Mateus 24, 29 a 31, depois 40 a 42, para que você esteja entendendo como isso acontecerá, ainda que não tenhamos certeza se vai ser no meio da tribulação, ou se vai ser depois, se vai ser no início, mas o fato é que vai acontecer e temos que estar preparados para qualquer cenário. O melhor é estarmos preparados para o pior cenário, porque não seremos
pegos de surpresa se isso vier a acontecer. E diz o versículo 29 de Mateus 24, Jesus falando: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Vai ser um motivo de grande tristeza para todos, exceto para os cristãos. A grande maioria vai ficar apavorada de medo, vai querer se esconder, vai pedir para não ter nascido. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E diz os versículos 40 a 42, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Então nós estamos nessa fase de vigilância, porque Jesus Cristo está às portas. E nós precisamos estar preparados mais e mais, e vivendo de acordo com essa realidade. E o Covid-19 acelerou a preparação do anticristo de uma maneira impressionante. Todo mundo está sendo controlado. Através dos celulares se faz a movimentação. Essas semanas atrás, Ribeirão Pires teve o maior isolamento social do estado de São Paulo. Mais de 70% das pessoas ficaram em casa, não saíram de casa para nada. Como que eles sabem disso? Através do celular. Quando vier o 5G, o controle vai ser total, porque vai saber quem é a pessoa e onde ela está com aquele aparelho. E de modo que toda a população da Terra que tiver 5G, e provavelmente vai dominar o mercado, porque é a tecnologia muito superior, todo mundo vai querer, todos poderão estar sendo monitorados. E a questão do chip agora, que pode ser até uma simples tatuagem com alguns elementos eletromagnéticos aí de identificação, está o cenário cada vez mais preparado para a manifestação do anticristo nessa nova ordem mundial. Se vai haver terceira guerra ou não, como será, nós não sabemos. O fato é que os sinais dessa manifestação do fim dos tempos estão aí. Todos os sinais do início do sofrimento já aconteceram: as guerras, os terremotos, as pestes, as perseguições, a malignidade humana, a apostasia da fé, tudo isso já aconteceu. A pregação do Evangelho está para ser concluída e a manifestação do anticristo está para acontecer, porque o cenário está sendo todo preparado. Só falta o tapete ser colocado para que ele passe e venha reinar, porque daqui a pouco ele vai se manifestar. E então, querido, essa era que estamos vivendo é uma verdadeira era pós-Covid, que tudo novo, nunca mais haverá o mesmo normal. Viveremos já um tempo diferente, e mudou para valer, e mudou muito rápido. Uma geração em poucos meses, e mudanças profundas. Tudo isso também está anunciando que vivemos nos últimos dias. Por isso, vigie e viva de acordo com essa verdade. Viva buscando mais a Deus. Viva para o seu significado maior, que é a eternidade. Viva para honrar esse sacrifício do Cordeiro que derramou o seu sangue pela sua vida. Viva como se todas as coisas fossem passar, porque elas vão passar. Se as coisas não passarem, você vai passar, porque a vida passa muito rápido. É hora, portanto, de vigiarmos e buscarmos mais a Deus, de honrarmos este sangue derramado por nós, ganhando as pessoas à nossa volta, usando as redes sociais, usando as possibilidades que são cada vez maiores de comunicação entre as pessoas,
para que Deus seja glorificado através de nós. Vamos fazer a nossa parte e vamos nos preparar, vigiando, porque os dias são difíceis, mas o nosso Deus está conosco e você fará maravilhas nesse dia. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus está com você. Ele está pronto para te dar a vitória. E eu gostaria de dar a oportunidade a você que, tendo ouvido tudo isso, quer entregar sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu vou fazer uma oração aqui nesse momento e você pode entregar a sua vida a Jesus aí na sua casa, repetindo essa oração, falando com Ele, porque Ele está aqui, mas Ele está aí no seu lar, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, só Ele pode fazer isso. E Jesus Cristo em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. E Ele quer entrar no seu coração agora. Entenda que nós somos pecadores e seremos julgados de acordo com as nossas obras, e se formos julgados apenas de acordo com as nossas obras, nós seremos condenados, porque o salário do pecado é a morte, e não temos como pagar isso diante da justiça de Deus, diante da santidade de Deus. Mas Deus nos justificou e nos trouxe o perdão de pecados exclusivamente, somente pelo poder do sangue de Jesus, que como um cordeiro inocente morreu por nós culpados. Ele justo por nós injustos, Ele santo por nós pecadores, Ele puro por nós impuros, Ele perfeito por nós imperfeitos. Por isso Ele e somente Ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, o único nome que pode ser invocado para alguém ter perdão de pecados e a vida eterna, Ele está batendo a porta do seu coração agora. Por isso receba-o como seu Salvador, fazendo essa oração que eu vou dizer frase por frase, e você poderá repeti-la, entregando a sua vida a Jesus. E o significado da oração, que é uma conversa com Deus, é simplesmente que você reconhece que é pecador e que precisa do perdão de pecados, e que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e de toda a humanidade, e você o aceita como seu Salvador e pede que Ele escreva o seu nome no seu livro sagrado, que Ele comprou cada um com o seu sangue, para que os seus pecados sejam perdoados e o Espírito Santo entre dentro do seu coração, se unindo ao seu espírito, e você nasça então de novo, se tornando uma nova pessoa, verdadeiramente um cristão, aquele que segue a Jesus e tem o perdão de pecados e a vida eterna, com certeza. Então diga para Ele: Senhor Jesus Cristo, eu abro a porta do meu coração, eu te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida eterna, que está nos céus. Eu rejeito Satanás e todo o engano, e decido confiar somente em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, encha-me do Espírito Santo e dirija a minha vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu vou fazer uma oração agora, te abençoando, a você que assistiu essa mensagem, a você que aceitou a Jesus também, se houver alguém próximo de pessoas que aceitaram a Jesus, por favor, impõe as suas mãos e ore junto comigo. Se não há, não tem problema, o Espírito Santo está aqui e está aí também, Jesus Cristo está aí também, e Ele vai agir e vai entrar na sua vida. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, coloco na Tua presença todas essas pessoas que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador nesse momento, que tenham seus pecados perdoados,
que sejam purificados pelo poder do sangue de Jesus, que venham a nascer de novo, que recebam o Espírito Santo dentro dos seus corações e tenham seus nomes escritos no livro da vida eterna, e toda a influência maligna, toda a perturbação das trevas saia em nome de Jesus, sejam transportados do poder das trevas para o reino da luz, no reino do amor, que é expresso através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pai Todo-Poderoso, abençoa e guarda essas vidas, encha-os da Tua presença e dirija-os até o fim. Pai, abençoa também todos os que estão já na fé em Jesus, tendo já nascido de novo no passado, sejam fortalecidos para esse tempo, para essa era pós-Covid, tão difícil, em que as pessoas são tão indiferentes, que se opõem tanto ao Evangelho, mas muitos dos teus escolhidos estão sedentos. Que o Senhor os use para testemunharem de Cristo, que o Senhor os fortaleça na fé, para não desanimarem, não esmorecerem, mas estarem em pé, firmes, vigiando. Encha cada um do Espírito Santo, dirige e santifica na verdade, na Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. É uma grande alegria estarmos juntos, e espalhe essa mensagem para muitos, porque ela contém um apelo no seu final, e muitos, ao ouvirem essa mensagem, aceitarão a Jesus, e você poderá então consolidar essa pessoa, trazendo-a para a célula e acompanhando-a pessoalmente, mesmo que seja via WhatsApp com imagem ou outros aplicativos. Deus vai usar a sua vida grandemente. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, fiquem na paz.